Oi, queridos, graça e paz, que bom estarmos juntos para dar continuidade à nossa leitura bíblica, esse tempo que o Espírito Santo está chamando de amando a palavra. Saiba que é necessário amar a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Marcos. Nós vamos ler do capítulo 7 ao 9. E você que tem acompanhado essa leitura aqui no canal Água Viva, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha, nos ajuda a chamar mais pessoas para desenvolver esse hábito de amar a palavra de Deus. Amém? Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e é com muita gratidão ao Senhor que eu estou aqui para dar continuidade a essa leitura com você. Eu acredito que Deus ele tem feito grandes coisas no nosso meio, através da revelação da palavra dele aos nossos corações. O próprio Espírito Santo, que é o mestre por excelência, ele vai revelar coisas novas e grandiosas de Cristo ao seu coração, através da exposição à palavra de Deus. Amém? E amados, eu faço a leitura não somente nesse momento aqui, mas em todo o conteúdo do canal, nos devocionais, na oração, nas lives, usando a versão da Bíblia NVI. É uma versão bem clara, fácil, acesso, compreensão. Então você que desejar adquirir uma versão da Palavra de Deus NVI, que é a nova versão internacional, você encontra na descrição desse vídeo um link que vai te levar lá para a página da Amazon, onde tem vários modelos que você pode escolher e receber aí na tua casa. E vamos lá à leitura da Palavra de Deus, começando no capítulo 7 de Marcos. Marcos capítulo 7. Jesus e a tradição judaica. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se, assim, à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comeram sem antes se lavarem. E observaram muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E lhes disse: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouça-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos,
as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Uma mulher cirofenícia demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio, lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhes disse: por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. A cura de um surdo e gago. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abram-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e o entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças novamente por eles e disse aos discípulos que o distribuísse. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000,
Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. A confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos santos. Marcos capítulo 9. E lhes disse: garanto-lhe que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentaram a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou para um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele ficou transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas e um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem, os envolveu e dela saiu uma voz e disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Eles perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei,
discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar: quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntaram-lhe: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. A indução ao pecado. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado pelo fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aleluia! E chegamos ao final, queridos, de mais um tempo de leitura. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará através da revelação da palavra dele no nosso meio.
E se você tem acompanhado esse tempo, tem sido edificado, compartilha, deixa o seu like. E se porventura hoje, ao ouvir essa leitura bíblica, você está enfrentando um desafio, precisa de intercessão, de oração para alguma área da sua vida, escreve abaixo nos comentários. Todos os dias nós estamos separando um momento para interceder pelos pedidos não só desse vídeo, desse momento, mas dos devocionais, de todo o conteúdo que é postado aqui. Amém? Então deixa o seu pedido de oração. Cremos no mover de Deus e já agradecemos ao Senhor pela intervenção dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz, um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal.